a Ieda, esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. Eu comecei a fazer uma série de vídeos onde eu falo sobre como eu saí do endividamento e mudou toda a minha vida desde o dia 2/12 de 2019. É a data mais importante que eu sempre falo em todos os meus vídeos e eu comento sempre. E sempre vou comentar porque é uma data muito importante para a mudança que aconteceu na minha vida. Então, nessa série de vídeo, eu comecei a falar durante os anos, desde quando eu comecei, o que foi que eu fiz, como eu fiz, e as publicações que eu fiz em escrita, qual era o que eu queria passar. Então, eu já falei sobre 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e chegamos ao vindouro ano, né, 2025. O vídeo passado eu falei em relação ao mês de janeiro, o que eu estou fazendo, e vou falar hoje do mês de fevereiro, que ainda eu estava publicando escrito, né, o que eu estava fazendo. E no mês de fevereiro eu fiz as seguintes publicações: mês de conscientização da vida financeira saudável, seu bem-estar, solução. Seu bem-estar emocional é tão importante quanto sua saúde física, quanto sua saúde financeira. Procure sua saúde financeira, ela é muito importante. Fevereiro chegou, é hora de recomeçar. Oi, tudo bem? Eu sou a Ieda e este é o canal Em Dia do Fim e eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. Novas formas de pensar nas formas de quitar as dívidas e viver outra etapa da sua vida. Trate cada conta como uma oportunidade de aprendizado. Você vai aprender muito. Pense em novas formas de ganhar dinheiro e usar para ter uma vida financeira saudável. Os seus primeiros meses são os mais difíceis, mas ao continuar, vai percebendo que a mudança vai acontecendo. Quando inicia-se a mês e hora de ver as contas a pagar, os vencimentos, a receita, pagamento mensal, o quanto você ganhou no mês, o quanto tem que pagar nesse mês, ainda vai ficar vermelho ou conseguiu estabilizar? Eu confesso que fiquei no vermelho durante o ano de 2020 todo. Minhas finanças só estabilizaram em 2021. Foi quando as parcelas começaram a caber no orçamento do mês. E o mês começou a ficar azul. Eu comecei quitando as menores até juntar dinheiro para quitar as maiores. O que você fez em janeiro? O que vai fazer em fevereiro? Deixe seu comentário, curta, compartilhe. Essa publicação eu fiz no dia 2 de fevereiro desse ano, em relação ao mês de fevereiro. Hoje eu não comecei falando do versículo, comecei falando da publicação e do mês de fevereiro desse ano. E o que eu quero falar hoje é o recomeço. Você tem que recomeçar todos os dias. Todos os dias é hora de recomeçar. Não deu certo, recomece de uma outra forma. E o versículo que eu estou trazendo hoje, ele está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E esse versículo ele é bem curtinho, ele fala assim: andamos na fé e não na visão. 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 Então, o que quer dizer isso? Quando eu recomeço todos os dias,
Eu recomeço por quê? Pela fé que eu sinto que eu vou conseguir mudar a minha realidade de vida. E não pela visão. Qual é a visão inicial no momento quando você está iniciando a sua vida financeira? É que o seu quadro está muito difícil, está muito ruim a visão que você tem inicialmente. Falo pela experiência própria. Qual era a visão quando eu tinha da minha vida financeira? Era péssima. Devia pra caramba. Estava... em 2019 eu tinha ido para São Paulo sem dinheiro, gastando cartão de crédito dos outros e fazendo empréstimo consignado, cheque especial, e as únicas coisas que eu não usei naquela época foi a agiota e nem penhor, mas as outras possibilidades de crédito eu usei, até empréstimo da mamãe, né? Então, a realidade, a minha visão era o quê? Era uma visão ruim. É uma visão ruim. Mas eu tinha fé de dias melhores, eu tinha fé que eu ia conseguir mudar essa realidade financeira. E eu mudei. E toda vez eu recomeço. Eu recomeço todos os dias, eu recomeço. Porque recomeçar é sempre. Se uma estratégia não deu certo, eu vou para a próxima. Se esse mês eu falhei em alguma coisa, eu caí em tentação, eu me policio e recomeço de novo. Faço uma outra tentativa e uma outra coisa. Então, eu vou sempre, todos os dias é dias de recomeçar. Todos os dias é dias de recomeçar. O que eu posso te dizer? Nós estamos no mês de junho. Hoje é dia 24/6/2025, às 8h42 aqui no horário do meu computador. Aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas, nós temos Parintins, é a época do boi. E todos nós gostamos muito de ir a Parintins curtir e dançar os dois bois, né? A brincadeira. E esse ano eu estou muito afim de ir, mas não posso. Por quê? Não tenho como pagar minhas despesas lá, porque tudo leva custo. E eu vou? Claro que não. Se eu não tenho esse dinheiro, eu não vou fazer como eu fiz, indo para São Paulo sem dinheiro e gastando tudo que eu não tinha. Então, sempre você tem que recomeçar, porque você pode cair em tentação. Muita gente vai para Parintins, vai gastar o que não tem, vai voltar e vai passar o ano inteiro sofrendo por causa dessa má decisão. E é certo fazer isso? Claro que não. Isso é só um exemplo de vários outros exemplos que se tem do que você é capaz de fazer. E aguentar esse desejo de ir a um lugar que você quer ir tanto, não é fácil. Mas você tem que ter disciplina, porque se você não tiver essa disciplina, você vai cair em tentação e você vai ficar prejudicado no seu orçamento. Aí você tem que decidir, você quer só para ter aquele prazer momentâneo daquele momento, ou você quer esperar para o ano que vem, planejar sua ida a Parintins, separar já um orçamento para que você possa gastar tranquilamente sem ficar endividada. A escolha é sua. No dia 10 de fevereiro eu fiz a seguinte publicação: tudo o que for fazer, existem etapas na sua vida. Então assim, eu coloquei como tema etapa nesse dia, né? Tenho demonstrado as etapas que fiz e faço. Nesse ano de 2025, são novas etapas. Em janeiro deixei registrado algumas etapas do que fazer para melhorar a vida financeira. Pergunto, você fez? Fevereiro iniciou e é uma nova etapa. Deixei já registrado o que deve ser feito. Fez? A mudança que vai acontecer na sua vida só depende de você. Ninguém vai mudar você, só você é capaz disso. Mudar a sua forma de gastar seu dinheiro. Mudar a forma de planejar gastar seu dinheiro. Saiba que ter ao seu redor
Pessoas que te ajudam é fundamental. Eu tenho pessoas que me ajudam, que são o meu esposo, a minha filha e meu filho, e minha mãe, para você sair do endividamento. Lembre que ganhar um salário mínimo não dá dignidade a uma família. Você precisa de mais. Lembre que gastar mais do que você ganha não dá dignidade. Você precisa gastar menos. Lembra de anotar tudo que você gasta. Você precisa olhar sua realidade. Lembra que você pode mudar algumas despesas. O que é importante é o quanto você precisa ganhar para ter uma vida digna. Lembra? Lembrou? Agora pega essas lembranças e põe em prática. Fevereiro está só no 10º dia. Ainda falta 18 dias pela frente. Então, o que vai fazer agora? Seu orçamento dá para quitar ou ainda está no vermelho? Coloque na sua cabeça e honre seus compromissos, assim que possível. Quem honra seu compromisso tem resultados incríveis. Eu sou a Ieda e esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em 1 ano. Comente, compartilhe, curta. Então, no card de fevereiro eu falei em relação a você organizar fevereiro as suas dívidas, né? Nesse card de fevereiro aqui, que foi que eu coloquei? Que eu comecei pagando o quê? As pequenas dívidas. Eu não tinha dinheiro, porque sempre o que é recomendado? Pague a maior dívida por causa dos juros maior. Mas se você não tem dinheiro para pagar a maior dívida, como é que você vai pagar? Não pague. Foi o que eu fiz. O que eu fiz? Eu tinha dinheiro e comecei a quitar R$10. Eu tinha uma dívida de R$20 com brinco. Tinha uma dívida de R$100 com um vestido, ou uma blusa, ou uma calça, ou um tênis, né? Então, comecei a quitar essas dívidas pequenas e comecei a não comprar. As pessoas vêm te oferecer, eu não compro. A pessoa fica chateada, aí é o que eu falo para a pessoa bem assim: você não quer receber? Aí a pessoa, sim, pois é, então eu não tenho dinheiro para pagar você. Então eu prefiro não comprar para depois você não ficar me cobrando porque eu não tinha dinheiro. Aí você oferece, obriga a pessoa a comprar e quando chega na hora de pagar, você não tem como pagar ela. E aí ela fica com raiva de você. Então não é melhor ela ficar logo com raiva de você no início, que você disse não para ela porque você não ia ter como pagar? É assim que eu faço. Eu digo, não, deixa a pessoa com raiva logo no início de mim. Eu não tenho, você não quer receber, eu não tenho como te pagar. Eu só compro aquilo que eu consigo pagar, o que eu queira. Mas que eu consiga pagar, aquilo que eu queira que eu consiga pagar. Se eu não consigo pagar, eu não compro. E essa publicação agora que eu fiz em relação que você tem que lembrar do que você está fazendo, ela foi dia 10 de fevereiro que eu fiz desse ano, né? Então lembre do que você tem, lembre das coisas que você quer, lembre e comece a praticar, pratique. Vá na fé, mas você tem que praticar. Sem ação, não tem nada que vá mudar a sua vida. No dia 17 de fevereiro desse ano, eu publiquei o seguinte conteúdo: como está sua mudança? Você que começou, né? Como é que está? Você está indo bem? Você está fazendo? Como é que está? Nessa foto, fomos em família olhar um local para realizar uma festa de comemoração de aniversário da pessoa que amamos. O tempo só junho. E por que começar agora? Planejamento. Eu imaginar uma festa grande e deixar para cima da hora começar a organizar, não vai ser uma festa boa, mas ser uma festa estressante.
Eu já tive várias experiências de executar festas e outras coisas em cima da hora e não foi uma decisão boa. Assim é sua vida financeira. Não planejar, não organizar suas contas, fazer tudo em cima da hora é extremamente estressante. Faltou eu colocar, né, na publicação. E você acaba no vermelho todo mês. Não é questão de ganhar, ganhar e ganhar. É questão de você começar a persistir na sua vida financeira saudável. Por que o dinheiro não dá? Faça essa pergunta para você mesma. Responda, busque a solução, pratique, execute, persista e continue. Mudança só acontece quando não desistimos. Sucesso só acontece para quem tentou até conseguir. E quem desistiu, ficou. Então, o que falta para que hoje seja mais um dia de mudança? Respondeu? Pratique, execute, persista. Em relação aqui a essa foto, nesse local que nós fomos, é um sítiozinho aqui perto de casa. E o que eu quero dizer, né? Estavam nela meu esposo, meus filhos, o André e a Jaqueline. Nós fomos lá visitar o local e a festa de aniversário foi domingo passado, dia 15. Desde o ano passado, eu venho planejando essa festa. Eu visualizei ela e eu disse, eu quero fazer a festa de 60 anos sua, que é do meu esposo. Eu disse, é um momento muito importante. Enquanto muita gente tem vergonha, eu acho uma data muito importante, porque o meu pai morreu antes dos 60, né? A minha amiga morreu aos 30, antes, né, dos 30. Então, existe aos 30 e poucos, né? Então, tem várias pessoas que eu conheço e não chegaram aos 60 anos. A mãe dele chegou aos 60 anos, mas foi até os 62, 63 por doença. A tia dele acho que foi até os 65 por doença. Então, o tio dele, tem várias pessoas que umas que passaram, mas viveram um pouco. E outras que nem chegaram a essa idade. E hoje eu vejo que não é uma questão de você ter vergonha, é uma questão de a gente reunir quem está vivo, conversar, brincar, festejar. Então eu quis muito, eu visualizei há um ano atrás e comecei a planejar essa festa que eu queria. E assim foi, quando foi nesse ano, lá em fevereiro, a gente foi lá, alugou o local, né? Eu paguei, deixei reservado já o local para que a gente pudesse realizar essa festa. E depois fomos comprando a ornamentação, que é minha cunhada, junto com a amiga dela, que é nossa amiga também, ornamentaram, e depois a gente cuidou para comprar as coisas. Porque eu já tenho uma ideia de festa grande, porque a minha família é muito grande, então a gente sempre faz. E no aniversário de 60 anos da mamãe também a gente fez. Eu já tinha uma ideia de quanto, mais ou menos, das coisas. E fui lá e fiz. E o que eu não sabia, eu fui perguntando das pessoas e a gente realizou. E foi do jeito que eu planejei, junto com a minha família. Eu visualizei, eu planejei. E com a minha família eu fui vendo e eles foram dando algumas dicas, alguns detalhes. A gente fez até uma blusa maravilhosa, assim, de 60 anos dela. E foi uma execução espetacular. Mas tudo isso foi possível por quê? Porque eu planejei. Eu comecei a planejar com antecedência para que desse tudo certo. E aí deu tudo certo. Aí fala assim, e você gastou, mas estava tudo dentro do nosso orçamento. O que não está dentro do orçamento é o que eu falei inicialmente. Eu quero ir para Parintins, mas não vou, porque eu não tenho esse dinheiro para me custear, eu, meu esposo, a minha filha, que estamos de férias, para ir para Parintins, porque é um gasto grande. E o que a gente queria fazer era a festa. Nós realizamos a festa, foi um sucesso. Que eu falo sucesso, foi tudo o que a gente imaginou. Com ajuda, muitas pessoas nos ajudaram e foi maravilhosa a festa. Maravilhosa. A gente teve a ajuda de um monte de gente. Por exemplo, eu não paguei alguém para ornamentar, eu só comprei as coisas da ornamentação. Eu não paguei as pessoas que cantaram, foi o pessoal da igreja que cantaram. Eu falei, gente,
é o som, né, que nós temos uma pessoa que ela nos ajuda bastante nas comemorações das nossas festas. Fui lá, conversei com ele topou. Conversamos com os nossos amigos da igreja, que a gente fala assim que é a nossa terceira família, que pudessem cantar, porque a gente não tinha como pagar. Então, o que que a gente fez? Foi a alimentação. E não paguei, né, um buffet. Como eu tenho uma família que cozinha, eu disse, olha, minhas famílias, minhas primas, vou precisar de que vocês cozinhem para mim. Elas vieram e cozinharam. A gente deu todo o material e elas cozinharam para mim. Quer dizer, foi uma reunião de pessoas, de encontros, onde eu disse, olha, eu não tenho orçamento para pagar, mas eu quero que vocês me ajudem nisso. E olha que festa maravilhosa. E todo mundo curtiu, todo mundo adorou, e todo mundo fala, nossa, que festa que você deu. Que festa que vocês fizeram. Que festa, é aquelas festas antigas, igual do interior. Que festa maravilhosa. E tudo porque eu sempre valorizei a amizade. Uma vez eu perguntei ao meu colega, o que você quer? Dinheiro ou amizade? Ele falou, dinheiro. Eu disse, eu prefiro a amizade. Porque o que o dinheiro compra, a amizade não compra. As pessoas vão fazer para você, mas não vão fazer da forma que é quando você é com um amigo. E as pessoas que fazem por você por amizade, elas fazem com gosto e com amor. E foi belíssima a festa, não foi estressante, foi belíssima. Foi tudo que eu imaginava. E junto com a minha família, eu planejei, deu tudo certo. Foi algo planejado antecipadamente. E foi uma festa espetacular, né? E tem fotos lá no meu perfil. Assim, demonstrar o quanto é importante você ter esse cuidado, esse planejamento com antecedência, para que você possa realizar. E se aparecer algo que você quer muito, eu quero muito ir para Parintins, eu quero muito, muito, muito mesmo ir para Parintins, mas eu não posso, meu orçamento não cabe mais, não dá para ir. E eu tenho que me contentar com isso. Mas ano que vem, eu falei para ele, mas ano que vem a gente vai, porque não tem aniversário, a gente não vai fazer aniversário, dá pra gente ir. Então, é isso, você olhar assim, você quer muito algo, mas você dizer, não dá, não dá, se a gente for, a gente vai ficar. Aí eu tô falando pra vocês, tô falando algo que eu tô mentindo, né? Eu vou ficar extremamente endividada, não é isso. Eu já tenho contas para pagar pro mês que vem. Então, não dá, não cabe mais no nosso orçamento. E eu preciso respeitar esse orçamento. Eu preciso respeitar esse meu orçamento. Preciso fazer isso. E você tem que fazer isso. A sua vontade de ter uma vida saudável financeiramente tem que ser maior do que a vontade do que você quer que vai fazer você gastar. Porque quando a vontade de ter uma vida saudável for maior do que a vontade que faz você ficar endividado, você vai suprir e vai abafar aquela vontade. E você vai conseguir vencer cada etapa. Por isso que eu falei, recomece todos os dias. E no dia 19 de fevereiro eu publiquei a foto do meu canal, né? Que é o meu amigo Daya Cavalcante que fez. Essa minha marca, que é uma bota índia, que ela tem o livrinho ali, que ela estuda sobre educação financeira para ela ter essa bolsinha cheia do dinheiro, através da educação. Acreditar é a metade do caminho. Continue sempre em frente, movida a pensamentos positivos, respeite seu ritmo. A vida não é uma corrida. Respeite seu ritmo. O meu ritmo, como eu falei no início, é devagar. E eu respeito ele, vou vivendo a cada dia sem arrependimentos. Cada dia é um dia a ser vivido. Hoje é 19 de 2 de 2025 e o que fiz até agora? Quando se começa, tudo é um caminho a seguir, um passo a passo de caminhar. Quando comecei foi difícil, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês.
Então chegou no 10º mês e eu vi que o resultado inicialmente deve sim poupar. Então quando chegou no 10º mês eu vi o resultado e eu vi que eu tinha que continuar e eu estava muito feliz com essa decisão. Inicialmente sim, poupar, cortar gastos e redirecionar. Ganhar pouco, 2 salários mínimos ou baixo não vai resolver seu problema. Eu friso muito isso porque ganhar o salário mínimo, abaixo do salário mínimo, 2 salários mínimos também não vai resolver seu problema para uma família de 4 pessoas. Pode te ajudar para uma família de 3, de 2, mas mesmo assim você vai continuar endividado, porque as despesas são grandes. Você paga hoje de água, luz, telefone, internet, alimentação, tudo é caro. Mesmo uma pessoa sozinha, 1.400, 1.500, aí 1.512 salário mínimo. Mesmo uma pessoa sozinha, não dá por mês. Não dá. Então, ganhar pouco também não vai fazer você sair do endividamento. Ganhar pouco, 2 salários mínimos ou baixo, não vai resolver seu problema. Ganhar acima de 3 salários mínimos vai ajudar você a sair do endividamento, desde que siga as regras. Mudar os hábitos, né? Mudança de hábitos. Mudar de amigos ou gastar desenfreado nunca mudou sua vida. Essa frase aqui, mudar de amigos ou gastar desenfreado nunca mudou sua vida. Porque quando eu li Mente Milionária, ele fala lá, você tem que mudar amigos, você tem que ir no restaurante mais caro e nem olhar lá para a conta e comprar que você vai ser rico. Mentira. Eu disse, quando eu ouvi isso aí, não é isso que faz você ficar rico. Mudar de amigos e gastar o máximo que está dizendo aí. Isso é mentira. Se fosse por isso, um monte de gente que vive gastando e mudando de amigos já tinha enriquecido há muito tempo. Isso não é verdade. Eu não preciso mudar de amigos para mim ter uma vida saudável. E também não preciso gastar desenfreadamente, ao contrário. E tanto que o pessoal de educação financeira que estuda hoje, que eles falam é isso. Você não pode gastar desenfreadamente. Não é o quanto você ganha, sim quanto você gasta. Porque até bilionários, quadrilionários, sei lá, a pessoa mais rica do mundo, por mais que gaste, ele ainda tem muito dinheiro que vai viver por gerações. Mas ele não sai gastando todo o dinheiro, porque ele pode muito bem pegar o dinheiro dele e colocar em algo que seja mais caro do que toda a fortuna dele. E ele falir. Pode sim. Então, é tudo questão de disciplina mesmo, desde o início. Ganhar acima de 3 salários mínimos vai ajudar você a sair do endividamento, desde que siga as regras. Mudar de hábitos, mudar de amigos ou gastar desenfreado nunca mudou sua vida, só piorou. O que determina a sua vida financeira saudável é você. Pode mudar de amigos, sair gastando tudo que você não tem, mas nada vai mudar se você não mudar a forma de gastar seu dinheiro. Falo isso porque vivi esse passo a passo. Caminhei esse percurso ganhando 3 salários mínimos e hoje estou aqui para contar minha experiência que vivo até hoje. Você pode acreditar e mudar ou não. Acreditar e continuar a sua vida financeira do jeito que está. Curta, compartilhe e comente. É você que decide, como desde o início estou falando. Ninguém muda ninguém, né? Sempre eles falam isso. Mas a gente orienta as pessoas. Sempre há uma orientação para que se possa ajudar. Hoje eu vejo com quem eu aprendi educação financeira, que é uma pessoa de referência, é uma influência muito grande, ela é conhecida, ela me ajudou muito. E foi seguindo ela, passo a passo, que ela foi falando sobre como quitar as contas, como quitar o cartão de crédito, como quitar um monte de coisa. Foi ouvindo ela que eu comecei
a entender todos esses passo a passo. E também tem o outro, influencia muito, que tem bastantes livros, né? Que eu sigo, eu sempre ouço o que ele fala e eu vou entendendo as orientações dele, de como seguir. E tem um outro também sobre investimento, que eu gosto muito, ele ensina, e eu vou vendo os conteúdos dele, e vou assistindo e vou aprendendo a cada dia, passo a passo. Eu vou aprendendo, errando, aprendendo, acertando. Eu vou vendo e vou aprendendo, e vou praticando, e vou seguindo. Porque é muito bom. Porque esses influencers hoje eles ensinam como que a gente pode ter uma vida saudável boa. E é bom a gente seguir eles. E no dia 20 de fevereiro eu publiquei o seguinte card, né? E sem perceber, já conquistamos coisas que costumávamos dizer, quem sabe um dia. E sem perceber, já conquistamos coisas que costumávamos dizer, quem sabe um dia. Quem sabe um dia eu não vou ter uma casa. Quem sabe um dia eu não vou ter um carro. Quem sabe um dia eu não vou conhecer o mar. Conheci o mar. Um desejo incrível. Quem sabe um dia eu não vou aprender a dirigir. Dirijo o carro. Quem sabe um dia eu não vou... Fui a Fortaleza. Fui bem aqui em Roraima. Quem sabe um dia. E aí quando eu vi, já estou conquistando as coisas que mais quero. Essa frase, quem sabe... Essa frase, quem a disse, tem tudo a ver com os meus objetivos e com o seu. Eu peguei, né? Essa frase não é minha, a pessoa que criou ela é fantástica, assim, maravilhosa. No dia 21 de fevereiro, eu estava lá no meu trabalho, tirei uma foto lá no trabalho. Bom dia! O sol já chegou e hoje é um novo dia de começar seu dia. Quando discutir com alguém sobre qualquer assunto, pense e converse com alguém para que esse pensamento possa seguir, sair da sua frente e você recomeçar. Quando fizer algo que não era para ser feito, pense, eu errei, mas agora o que posso fazer para não repetir e corrigir? Se agora é daquela pessoa que precisa chamar palavrão, chame quando você estiver sozinha. Ninguém estará perto de você para te ouvir, mas esse estresse, essa raiva vai passar e você vai se sentir melhor para começar o dia. Como na vida de tudo que você faz, errar faz você ser humano. E o que você faz com esse erro é o que vai te determinar. A nossa vida financeira é assim, momentos de erros e acertos. Quando acertar, beleza. Quando era nossa a culpa, toma conta e você pode se torturar por muito tempo. Não faça isso. Quando errar, perdoe-se e veja outra maneira de não voltar a fazer mais. Quero perguntar como andam as suas atitudes hoje, dia 21 de 2 de 2025. Você conseguiu cumprir seu compromisso para esse mês de fevereiro? Começou em janeiro ou começou em fevereiro ou não começou? Comente, curta, compartilhe. Uma dessas coisas que eu coloquei aqui nessa publicação que eu queria dizer é que às vezes eu trabalho com público. Quem trabalha com público sabe que não é fácil trabalhar com público. E às vezes você chega num lugar e diz assim, hoje nada vai atrapalhar o meu bom humor. E logo na primeira recepção, pá! Aí você tem que respirar fundo, contar, né, até 10 e tratar a pessoa bem. Nem sempre vai dar certo, mas você tem que tentar. Quando você errar, deu vontade de chamar um palavrão, não chame para a pessoa, chame, fique sozinha, solte aquela raiva. Se você tem alguém para conversar, converse. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com a vida financeira? Tudo.
Quando você quer muito ir para algum lugar, como eu quero ir muito para Parintins. Quando você quer muito comprar um carro, que eu já queria muito comprar um carro, e você tá com aquele desejo inconsolável, aquele desejo igual de criança, que você não consegue controlar, incontrolável, né? Consolável não, incontrolável. E você vai e cai na besteira de financiar lá o carro, ou de ir para Parintins sem dinheiro, como eu fiz quando a gente foi para São Paulo, que foi o sonho. Depois, como meu marido fala, veio a realidade, se tornou um pesadelo, como o Padre Christian fala, porque eu não me planejei. E aí vem as consequências depois que você tem que assumir. E quando vier, na época eu lembro muito bem que foi por isso que eu mudei, foi por causa dessa ida a São Paulo que mudou toda a minha realidade. E eu comprei um curso que mudou também toda essa minha realidade. Foi a partir dali que eu comecei a gravar vídeos, que eu errei e fiquei me culpando. Não faça isso, não se culpe. Você errou, agora pense no que você pode solucionar. Você comprou o carro financiado, você tem que pensar como você pode pagar. Você quer muito ir para outro lugar, mas você já tem uma despesa que você assumiu. Então assuma essa despesa, pague, não faça mais a outra. Aguente seu desejo até você poder realizar. Porque se você ficar, você vai ser maltratado, maltratar. Que é o que aconteceu comigo, eu me maltratava muito. E no dia 24 de fevereiro, como está a sua vida hoje? Quais suas escolhas? Comente, compartilhe. Eu fiz um pequeno videozinho. Você pode ir lá assistir o que foi que eu falei nesse dia. Passando, né, nesse vídeo, foi finalizando o mês, que o próximo mês é março, né? Então não vou falar de março. Vou finalizando aqui no dia 24 de fevereiro. Quais foram suas escolhas, o que você fez, que você pense nessas suas escolhas, mentalize e recomece. Se você errou, caiu na besteira, se endividou, veja como você pode recomeçar e recomece. Faça isso. Recomece todos os dias. Todo dia, quando você acordar e amanhecer, vai ser um dia novo e é dia de recomeçar. Recomece todos os dias. Vai dar tudo certo. E você vai ter uma vida financeira saudável. Não esqueça disso.